Olá, meus irmãos. Você já tem parado para observar o ciclo da vida do ser humano sobre a face da Terra? Ele nasce, cresce, chega na vida adulta, se reproduz, posteriormente envelhece, então depois morre. O homem, na tentativa de viver eternamente, tem buscado meios de como alcançar esta dádiva. O desejo de viver eternamente está implantado na mente e na alma do ser humano, exceto na vida daqueles que preferem não crerem que há sim vida após a morte e então buscam viver de todo jeito que lhe agrada, ainda aqui neste plano de vida. Você de fato já parou para pensar por que nós morrimos? Quais são os esforços que o homem tem colocado em prática para buscar viver para sempre? Ou, pelo menos, prolonga os seus dias sobre a face da terra? Você sabia que nós fomos criados para viver de fato eternamente? Mas como alcançar verdadeiramente a vida eterna? Quero pedir a você que é novo por aqui a estar se inscrevendo no nosso canal. Também ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Meus irmãos, no livro de Gênesis temos a descrição de como Deus formou todas as coisas e posteriormente também fez o homem. Vamos agora o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vejamos, meus irmãos, que de acordo com o texto, o homem só passou a ter vida após Deus soprar em seus narizes o fôlego da vida. Então este não era mais apenas um corpo, mas sim um ser vivo, consciência, intelecto, podendo agora viver e fazer as suas escolhas. Porém, Deus deu condições ao homem para que então este pudesse viver verdadeiramente esta vida que Deus estava oferecendo a ele ali no jardim do Éden. E neste mesmo jardim havia no meio de todas as árvores duas árvores especiais. Uma dava conhecimento do bem e do mal, e outra levava o homem a alcançar a vida eterna. E Deus disse para Adão que ele poderia comer livremente de qualquer árvore ali do jardim, exceto da árvore que dava conhecimento do bem e do mal, pois no dia que este comesse do fruto daquela árvore, então este morreria. Porém, o diabo, sabendo dessa verdade, induziu a mulher a comer da árvore da ciência do bem e do mal. Pois ele é o pai da mentira, o dono de todo engano. Pois a serpente induziu a Eva ao engano, levando-a a questionar a autoridade de Deus, induzindo a mesma a comer da árvore que estava ali no meio do jardim e que esta havia sido proibida por Deus. Vamos ler agora o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículos de número 4 e 5, que diz: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. De início, o homem não provou da morte física, o homem provou da morte espiritual, pois agora, fora do jardim, estavam expulsos da presença de Deus, o que é uma das piores mortes. Quantas vidas hoje estão vegetando neste mundo, usufruindo de todas as coisas, desobedecendo a Deus, e cada dia vemos uma sociedade mais longe da presença de Deus. E o homem, por conta do medo da morte e, claro, o desejo de viver eternamente, passou a criar métodos que prolongassem o seu tempo de vida.
Vejamos a medicina, quão evoluída está nos nossos dias. Medicamentos são vendidos, outros estão sendo criados para estar ajudando o homem nessa busca de criarem uma alternativa que dê ao homem a possibilidade de viver eternamente aqui neste mundo. Foi criado o processo chamado criogenia. Você já ouviu falar sobre este processo? Como ele funciona? E o que ele promete? Pois é, meus irmãos, o processo da criogenia promete congelar o corpo da pessoa falecida, aquele que tiver condição de pagar por este procedimento, que não é nada barato, e estão estudando uma forma para reanimar estes corpos, quem sabe um dia no futuro, quando encontrarem a cura para a enfermidade que causou a morte destes. Porém, o que o homem quer de fato é insistir no pensamento que foi introduzido na sua mente de que este tem a mesma capacidade do que Deus de dar a vida ao ser humano. Porém, há algumas pessoas formadas na área que dizem que isso não passa apenas de uma ficção científica. O que sabemos é que isso já é colocado em prática em nossos dias. O que sabemos, meus irmãos, é que Deus criou o homem para viver em santidade perante a sua face, assim como também para viver eternamente diante da face do Senhor. A morte nada mais é do que uma consequência do pecado, da desobediência às ordenanças de Deus. A Bíblia Sagrada está repleta de passagens que falam sobre a vida eterna e ela não será neste mundo cheio de maldade, cheio de pecados, cheio de iniquidade. E uma dessas passagens encontramos quando lemos João capítulo de número 3, no diálogo em que Jesus teve com Nicodemos. E este preocupou-se sobre a sua vida eterna e buscou a Jesus para entender um pouco mais. E quando Jesus falou para ele que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus, este o indagou, perguntando como pode um homem, sendo já velho, nascer de novo, se porventura poderia entrar no ventre da mãe novamente, para então assim nascer. E o Senhor disse que não, pois aquele que é nascido da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. O versículo que eu quero estar lendo neste momento encontra-se em João capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como podemos ver, meus irmãos, só podemos alcançar a vida eterna quando nos encontramos espiritualmente, por meio da fé, com a pessoa de Jesus Cristo, e então assim entregamos as nossas vidas a Ele. Embora se acreditem em outras formas de alcançar a vida eterna, adorando outros deuses, mas a Bíblia Sagrada nos garante que Jesus Cristo é o Salvador da raça humana. Vejamos o que está escrito em João, capítulo de número 5 e o versículo de número 39, que diz: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não será um médico humano que vai dar vida ou ressuscitar as pessoas no último dia. Vejamos agora o que está escrito em João capítulo de número 6 e o versículo de número 39, que diz: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Sim, a palavra de Deus diz que haverá um dia em que as pessoas que já dormem em Cristo haverão de ser ressuscitadas, estas para a vida eterna. Porém, Jesus diz que aqueles que preferiram viver na maldade, não aceitaram o seu sacrifício, serão também ressuscitados, porém para o tormento eterno.
Veja, meus irmãos e amigos, não trago estes versículos para lhe causar medo, não, mas sim para que você reflita, enquanto é tempo, como anda a sua vida com Deus e busque a sua salvação, pois tudo aqui é passageiro. O homem veio do pó e para o pó ele retornará. Porém, haverá um dia que seremos ressuscitados para herdarmos as promessas de Deus àqueles que estão em Cristo. E louvado seja Deus pela sua beneficência e misericórdia para com o ser humano. E lembre-se, a vida eterna não é conquistada com dinheiro, mas sim com fé. E neste momento eu quero estar orando por sua vida, você que me acompanhou aqui até o final deste vídeo. Que Deus te abençoe de forma poderosa, lhe dando força e sabedoria do alto, para que você possa então enxergar cada dia mais que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem Tu enviaste para ser o nosso Salvador, quero orar por todas as pessoas já inscritas aqui neste canal, que Tu as abençoe de forma poderosa. Também olhe por cada um, amado Deus, que me ouve neste momento, que a Tua graça, a Tua revelação esteja sobre a vida desta pessoa. Meu Senhor, que Tu fortaleça, que Tu dê graça, que Tu dê entendimento e coragem para que ela persevere nos caminhos do Senhor. E se alguém me ouve neste momento que ainda não entregou a vida a Ti, ó amado Jesus Cristo, que possa ser tocado pelo Espírito Santo para que enxergue que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. É o que eu te oro e te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.